pessoas, voltando então para mais uma aula, dando continuidade para aquilo que estamos tratando, que é a filosofia moderna, a filosofia mais voltada para uma questão epistemológica, né? De início a gente deu muito mais valor para as questões epistemológicas da filosofia, certo? Dando sequência também para a série de vídeos que a gente já está produzindo aqui no canal. Para quem não sabe, vou deixar os links aqui embaixo para acompanhar quais são os outros vídeos que a gente já trabalhou, certo? Já dei uma breve introdução do que seria essa epistemologia, essa filosofia moderna. Falamos sobre a filosofia racionalista do René Descartes. Falamos sobre a filosofia empirista do David Hume. Falamos sobre a primeira parte da filosofia kantiana, que é a parte mais epistemológica, certo? E agora estamos encerrando essa parte, vamos dizer, mais densa assim, da filosofia moderna, ainda com Kant, mas agora falando sobre a ética kantiana. No caso, aqui chamamos de ética universal. Tudo bem? No final, vamos explicar por que a gente chama essa ética de ética universal. Mas antes, as principais obras que eu quero que vocês saibam que nós estamos trabalhando aqui, mais voltadas para essa parte ética, está nos livros. Primeiro, a crítica da razão prática. Pessoas, não confundam a crítica da razão prática com a crítica da razão pura. A crítica da razão prática é o segundo livro de uma série de 3 livros que o Kant vai produzindo, uma espécie de complementação. Tá? Então é como se no primeiro livro ele não conseguisse dar conta de todas as problemáticas, então ele vai escrever o segundo livro e depois ele escreve um terceiro livro. O primeiro livro é a crítica da razão pura, o segundo livro é a crítica da razão prática e o terceiro livro é a crítica da faculdade de julgar, onde que ele fala sobre antropologia, política, outras questões aí, certo? Então aqui estamos tratando de ética, então estamos falando da crítica da razão prática, tudo bem? Também, a parte que o Kant mais aprofunda, depois ele vai fazer algumas obras que vai meio que tentar esclarecer essa série de livros, esses 3 livros. Então, meio que para esclarecer o que ele produz na crítica da razão prática, ele escreve um livro chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes. É para mais ou menos justificar por que aquela crítica da razão pura que ele trabalhou anteriormente, né, foi necessário uma comprovação empírica para ser legitimada. E ela está aqui, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes. E por último, a gente vai trabalhar também o livro, uma das últimas obras do Kant, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele escreve esse livro em 1795, que é Resposta à Pergunta o que é esclarecimento. Essa obra aí, para quem não sabe, é uma obra clássica de cair no PAS, no vestibular, no Enem. Então, tudo que é prova de universidade, essas coisas, tá essa obrinha aqui sempre ali, né, com a pulguinha atrás da orelha. Tudo bem? Então, eu já trabalhei mais ou menos com vocês o contexto. Para quem quiser adentrar um pouco mais a fundo sobre o que está acontecendo ali, eu recomendo que vocês assistam o primeiro vídeo sobre a filosofia kantiana, no qual eu explico o que são os juízos sintéticos a priori. Tá? Então, o contexto aqui que a gente está trabalhando quando o Kant termina a crítica da razão pura, ele termina exatamente com uma justificativa dos juízos sintéticos a priori apenas de maneira intelectual, de maneira abstrata, vamos dizer assim. Então, aqui nessa segunda parte, ele tenta fazer essa comprovação empírica. Então, como são possíveis os juízos sintéticos a priori? De maneira empírica. É isso que a gente vai ver aqui. Então, a necessidade de comprovação é um elemento crucial para o Kant continuar a produção do seu pensamento. E, sobretudo, ele vai acabar, então, caindo nos problemas da ética. Para resolver os problemas da epistemologia, o Kant vai acabar caindo para os problemas da ética. E que no terceiro livro, ele vai falar sobre antropologia, vai falar sobre política, porque para justificar tudo que ele está falando, ainda tem mais coisa para ser produzida, né? Segundo Kant, quando ele estava no seu leito de morte, vamos dizer assim, já quase encaminhando para os finalmente, né? Conta algumas histórias que ele estava extremamente triste, né? Porque ele iria morrer e não conseguiria terminar ainda aquilo que ele estava querendo dizer. Ou seja, né, não foi suficiente escrever, acho que aqui tem umas 3.000 páginas, cara. Aqui deve ter umas 4.000 páginas. 4.000 páginas não foi suficiente para descrever aquilo que ele queria falar, né? Ele estava triste porque ele iria morrer e não conseguiria terminar. Mas enfim, vamos entender então que diabos é essa ética kantiana, né, que sempre é cobrada.
Aqui eu tentei fazer o mais esquemático possível. Então ficou essa coisa meio estranha, mas é só para vocês entenderem, para dar uma complementação naquilo que a gente já trabalhou no primeiro vídeo, que foi aquela separação que o Kant faz entre juízos analíticos, juízos sintéticos, conhecimento a priori, conhecimento a posteriori, tudo bem? Fenômeno, nômeno, enfim. Então, dando continuidade naquela separação, para mostrar para vocês que o Kant continua com esse mesmo método de análise, eu tentei fazer essas 3 separações aqui que o Kant apresenta para a gente basicamente no livrinho Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tá? Então, basicamente é o seguinte. Segundo Kant, então, para a gente entender se os juízos sintéticos a priori são possíveis ou não, ou seja, o que são os juízos sintéticos a priori? Essa capacidade dos indivíduos de absorverem algo externo e conceituar internamente. Isso ele falou, né, que o intelecto humano funciona a partir dessas capacidades. Agora, beleza, é possível a gente entender de maneira abstrata. Agora, como que a gente comprova de maneira empírica? Bem, para comprovar de maneira empírica, eu tenho que entender, então, como os seres humanos agem. Porque eu sei que eles agem a partir da sua capacidade intelectual. Então, se os indivíduos percebem o mundo dessa maneira, como eu estou falando para vocês, que é através do juízo sintético a priori, se isso daqui for verdade, então eu preciso compreender como que as suas ações, como que as suas percepções, então, vão gerar, vamos dizer assim, atitudes, certo? E essas atitudes, então, essas ações vão se apresentar a princípio de 2 modos diferentes. Nós vamos ter as ações por dever e as ações conforme o dever. Segundo Kant, as ações por dever são ações que têm como princípio, como fundamento, algo que está preso em si. Mas as ações conforme o dever, elas necessitam de uma finalidade para acontecer. Ou seja, seria mais ou menos o seguinte: se eu estou, vamos dizer, sei lá, vou ajudar uma senhorinha a atravessar a rua, né? Isso é uma ação boa, né? Todo mundo da sociedade vai aplaudir, falar que cara é maneiro e tal. Mas se eu for ajudar, o que o Kant está falando é, olha, ajudar a velhinha a atravessar a rua não é o modo como nós compreendemos se é possível ou não ações racionais. Ou se a gente não pode falar se essa ação exclusiva de ajudar a velhinha a atravessar a rua foi de fato uma ação boa ou não. Por quê? Porque a gente tem que saber que tipo de ação que ela é. Porque às vezes eu estou ajudando a velhinha, mas é porque do outro lado da rua está o meu crush, né? E eu quero que ela me note, não é isso? Então eu estou querendo me mostrar um cara, né? Sei lá, caridoso, né? Sei lá, generoso, essas coisas. Se bem que hoje em dia acho que, né, as meninas gostam de dizer droguinha, não é isso? Dos meninos que querem o dono da biqueira, né? Essas coisas. Mas antigamente, né? Tinha YouTube mesmo? Ou então youtuber, né? As pessoas que são uma coisa do tipo. Mas vamos dizer que naquela época as pessoas gostavam, né? Daquela coisa de, pô, o cara ajudou a velhinha a atravessar a rua, não é isso? Só que, cara, se eu estou ajudando a velhinha a atravessar a rua porque eu tenho como finalidade ser notado pela pessoa, tudo bem que essa ação pode até ser tida como uma ação boa. Mas o princípio dessa ação não é um princípio bom. Por quê? Porque tinha como base uma finalidade. E essa finalidade sempre é para benefício do próprio indivíduo. Então, se eu ajo, apesar das minhas ações podem se apresentar de maneira benéfica, o que tem que ser analisado, segundo Kant, não é a própria ação, mas é a intenção dessa ação. A intenção dessa ação é que vai nos dizer se de fato essa ação que essa pessoa teve foi uma ação livre ou não. Se foi uma ação que ele estava fazendo com algum tipo de benefício, né? Se ele queria, sei lá, se beneficiar de alguma maneira. Que seria basicamente o que nós chamamos de uma ação por dever. Ação por dever é exatamente aquela ação que a pessoa faz aquilo, não porque tem uma finalidade específica, mas porque é o correto, é o certo a ser feito, porque é uma ação em si. Então, ajudar a velhinha, eu devo ajudar a velhinha a atravessar a rua, não porque eu quero ser notado, porque eu quero que a sociedade goste de mim, porque eu quero que alguém tire uma foto, poste no Facebook, falando, olha que cara maneiro. Não. Eu tenho que ajudar a velhinha porque é o correto, porque a velhinha precisa de ajuda e eu, quanto uma pessoa que sei disso, eu preciso o quê? Ajudar. Então, existem esses 2 tipos de ações, só que antes da gente compreender quais essas ações, o que importa dessas ações, é preciso a gente entender quais são as intenções. E as intenções que essas ações têm, segundo Kant, chama de vontade. E para ele, existem também 2 tipos de vontade. Esses
nomezinhos aqui eu meio que adaptei, tá? A vontade boa até que existe, mas vontade má eu não lembro ter escrito dessa maneira. O Kant, não sei se ele escreveu dessa maneira, mas pra vocês compreenderem de uma maneira mais fácil, tá? Dois tipos de vontade, então. A vontade boa, que é aquela vontade que vai guiar, então, os indivíduos a agirem a partir de uma ação por dever. E temos também a vontade má, que é a vontade que gera... Ixi, aqui tá faltando um S, ó. São a vontade má, aquela vontade que é guiada pelas paixões, pelos desejos, pelas intencionalidades, pelo egoísmo, vamos dizer assim, certo? Então, por isso são ações, são vontades que gerarão, então, o quê? Ações conforme o dever. Então, se eu quero que os indivíduos tenham ações por dever, porque não geram finalidades, porque não tem finalidades específicas, então esses indivíduos têm que ter como princípio, como intenção das suas ações, uma vontade boa, certo? O que está acontecendo aqui? O que o Kant está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, ajudar a velhinha a atravessar a rua é uma coisa boa, mas o que importa para a gente não é a ação em si, mas a intenção. Por quê? Porque se a pessoa tem intenções ruins e, eventualmente, essas intenções ruins geram ações boas, essa pessoa não pode ser levada a sério. Por quê? Porque as intenções dela são ruins. Ou seja, o que importa para a gente, de fato, para termos uma ação livre, não é julgar a ação como ela se apresenta, mas é compreender a intenção que a pessoa tem em agir. É isso onde que tem a própria liberdade, se a pessoa está agindo de maneira livre ou não. Então, o que o Kant está querendo dizer aqui para a gente é que se eu ajo visando uma finalidade, eventualmente eu posso agir de uma maneira boa. Mas isso não é garantia que todas as minhas ações serão ações boas. Ou seja, serão ações que são em si. Ou, às vezes eu posso ter uma ação que não é necessariamente ajudar a velhinha a atravessar a rua, mas é simplesmente, sei lá, dar uma rasteira no cara porque eu quero chegar na frente dele na fila do banco, sei lá. Né? Ou, enfim, fazer um gato não sei aonde porque eu quero ter um sinal de TV a cabo para assistir o Flamengo. Né? Se bem que o Flamengo agora é só ter YouTube que você assiste. Né? Ou SBT. Né? Ou SBT. Né? De qualquer maneira, então, ações que têm como alguma finalidade, que tem uma finalidade como um princípio delas, elas podem ser boas, mas elas podem ser más. Então, se a gente quer ações exclusivamente livres, elas têm que ser ações por dever, porque elas sempre serão ações boas. E essas ações boas são guiadas por uma vontade boa, e não por uma vontade má. Ou seja, não é guiada pelas paixões, mas é guiada pela razão. E existem, então, são esses os princípios. Existem, então, dois tipos de princípio para guiar as vontades. Ou seja, para guiar a ação, eu tenho a vontade. Para guiar a vontade, eu tenho princípios. Esses princípios se apresentam de duas maneiras. Um princípio racional e um princípio passional. Ou seja, através da razão e através das paixões. Se eu ajo de maneira passional, por exemplo, eu ajo naquilo que o Kant chama de visando um hiperativo hipotético. O que significa isso? Por que hipotético? É que geralmente a gente abre uma hipótese mesmo, nesse sentido de não necessariamente aquela ação sempre vai ser repetida de uma determinada maneira, certo? Mas se eu ajo de maneira racional, eu ajo naquilo que o Kant chama de imperativo categórico. Ou seja, eu coloco uma categoria e sempre ajo em cima dessa categoria. Sempre ajo em cima dessa ação, dessa vontade que eu tenho, que é guiada por um princípio racional. Nesse sentido, o que eu quero que vocês entendam é que a liberdade, o que o Kant quando fala de ação livre, ou seja, quando ele fala de liberdade, ele está falando que liberdade é igual necessidade. O que isso quer dizer? Significa que quando eu ajo de maneira livre, significa que eu estou agindo de maneira boa. Significa que é uma ação correta. Então, se eu tenho ações corretas, se eu tenho ações por dever, necessariamente eu tenho vontade boa e necessariamente eu tenho um princípio racional. Então, para eu ter ações livres, essa liberdade, essa ação, ela tem que ter como base o quê? Ser uma necessidade. Ser a necessidade, ou seja, o princípio racional de todos os indivíduos. O que acontece? A moral, ela sempre foi estudada dentro da filosofia e as pessoas quando estudavam a moral sempre compreendiam que a moral era um fator
fator cultural, né? Ou seja, aquilo que é correto aqui não é correto, sei lá nos Estados Unidos, ou lá na China, ou sei lá nos países muçulmanos, qualquer coisa do tipo. E aquilo que é correto lá não necessariamente é correto aqui. Então o que o Kant está falando é o seguinte: como eu consigo então ter ações que são racionais, livres e boas em todos os sentidos? Então significa que se eu tenho ações livres, racionais e boas em todos os sentidos, eu estou agindo de liberdade, porque essa liberdade é uma necessidade, certo? Então ser livre, agir por liberdade, é entender que aquilo que é necessário para a ação. Por quê? Porque não varia se for para o chinês ou para mim. É necessário para mim e também para o chinês agir dessa mesma maneira, porque assim nós temos uma ação livre. Então, racionalidade é sinônimo para o Kant de autonomia. É nesse sentido que eu falo para vocês do livro, cadê? O que é esclarecimento? Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Nessa obra, o Kant vai trazer para a gente a ideia de que se nós agimos então de maneira passional, e se nós agimos então a partir de uma vontade má, e se nós apenas agimos ações conforme o dever, nós não somos sujeitos da nossa ação. Nós estamos sendo, na verdade, escravos da nossa paixão, escravo dos nossos desejos, escravo aqui, das nossas paixões, escravo das nossas vontades, e por isso, então, agimos seguindo uma finalidade. Tudo bem? Então, para nós sermos o que ele chama de pessoas esclarecidas ou iluminadas, no caso do que é o iluminismo, né, seria então agir de que maneira? Agir de maneira racional, porque isso dá uma ação boa, gera uma vontade boa, e essa vontade boa gera uma ação por dever, que é uma ação correta em si. E para o Kant, então, para a gente ter todas essas ações possíveis, para a gente confirmar que é possível o juízo sintético a priori, que eu falei inicialmente, porque é possível ter ações guiadas de acordo com uma racionalidade, que é isso mais ou menos que o Kant está falando. É possível eu ter uma razão ali dentro do meu intelecto que guia as minhas ações, e essas minhas ações são sempre ações boas, porque são ações necessárias? Sim. E para fazer isso, o Kant lança o seu primeiro imperativo categórico, que é a seguinte frase: haja de tal modo que a máxima de suas ações torne, através de sua vontade, uma regra universal. Ou seja, haja porque é o correto a ser feito, haja porque, se você é racional, você deve agir dessa maneira, haja porque, se todo mundo agir assim, a gente tem uma ética universal. Então, por isso que o Kant está tentando produzir tudo isso para chegar no que ele chama de sujeito universal, aquele sujeito que age sempre a partir de uma máxima que é em si universal, uma regra que é racional, então vai gerar uma vontade boa e sempre vai ter uma ação por dever. Tudo bem? Pessoas, eu fico por aqui então. Para mais assuntos sobre isso, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrevam no canal, comente aí, faça seu comentário, certo? E no mais, estamos juntos e vamos para a próxima.